Fala aí, galerinha, beleza? Hoje trazendo mais um caso para vocês. No último dia 15, um A380 da British acabou danificando uma parte da pista no aeroporto da França. Devido a essa crise que está acontecendo no mundo, eles estão tendo que acomodar os aviões nos aeroportos de um modo que caiba muito mais aeronaves do que só colocando um na frente do outro. E aí, durante o reboque de um A380, ele acabou saindo da área demarcada da pista, saiu um pouquinho da parte do asfalto e, devido ao seu peso, acabou danificando toda a pista. Ficou ali um buraco, ele acabou não ficando preso, conseguiram tirar o avião de lá sem um equipamento especial, ele saiu normalmente de lá. Mas aproveitando esse gancho, sobre pista versus peso de aeronave, eu quis trazer aqui para vocês hoje, para quem ainda não conhece, o método ACN-PCN, que fala justamente disso, Qual é a pista que suporta determinada aeronave. Trazendo aí o A380 também de exemplo, que um dos grandes desafios de quando saiu essa aeronave super pesada, super grande, de qual pista, qual aeroporto suportaria essa aeronave. Então, para falar sobre isso, a gente tem que falar sobre o método ACN-PCN. Esse é justamente um método empregado no mundo inteiro para você saber se determinada aeronave é capaz, ou seja, tem possibilidades de pousar em determinado aeroporto. Eles fazem isso usando exatamente esse método ACN-PCN. O método ACN diz respeito à aeronave e o método PCN diz respeito ao pavimento. Um pavimento com determinado PCN deve ser capaz de suportar uma aeronave com um ACN igual ou menor ao PCN daquele aeroporto, ou seja, cada aeroporto tem um número determinado de PCN e cada aeronave tem um número determinado de ACN. O aeroporto diz: aeronaves até o ACN máximo tal podem pousar neste aeroporto. ACN significa número de classificação de aeronave. Toda aeronave tem um ACN. Esse ACN, então, ele diz quanto de peso aquela aeronave faz no pavimento. Existe uma tabela de acordo com cada tipo de aeronave e cada aeronave então recebe essa classificação ACN e é por este número que o piloto, que o planejador do voo determina se a aeronave é capaz ou não de pousar em determinado aeródromo. Ela tem que ter um ACN igual ou inferior ao PCN do aeródromo. No ACN de cada aeronave, então, consta a carga máxima, a pressão dos pneus, o tipo de pavimento que ela pode operar e a resistência mínima do subleito que a pista deve ter. O PCN significa número de classificação de pavimento. Ele diz respeito, como nós falamos aqui, sobre a carga máxima que ele consegue suportar acima dele, sobre ele. Assim como no ACN, o PCN também vem apresentado de uma forma padrão. Então você pega ali no Rotaer sobre determinado aeródromo, você vai ter um padrão apresentado para você saber o que significa cada letra, sobre o que aquela letra está dizendo. Então o padrão é o seguinte: vamos pegar então aqui o aeroporto de Guarulhos, a pista 9 da direita, que tem 3.000 metros de comprimento por 45 de largura. Ela é feita de asfalto. E a sequência então diz respeito ao número PCN, o tipo de pavimento, a resistência dele, a pressão do pneu suportado e o método de determinação. O tipo de pavimento pode ser R se for rígido, como por exemplo o concreto, ou F se for flexível, como por exemplo o asfalto. Os valores de resistência do pavimento pode ser, se for uma resistência alta, vem expresso com a letra A, B é uma resistência média, C é uma resistência baixa e D é ultra baixa. A pressão dos pneus vem apresentado em W se for ilimitada, mas também existe uma tabela para isso. O método que esse PCN foi determinado pode ser T de técnico, quando eles conferiram através de testes com carga qual era a carga máxima que ele suportava, ou então U, experimental,
quando se baseia nas aeronaves que costumam operar naquele aeródromo sem danificar. Aí nós vemos a demonstração da pista 9 da direita do aeroporto de Guarulhos. Porém, essa designação existe para todas as pistas do aeródromo. Então, por exemplo, no caso do A380, que estava ali numa pista de táxi, também existe uma classificação PCN para aquela pista que poderia ter sido consultada. Porém, ali no caso do A380 que danificou a pista, foi um caso diferente. Ele não danificou, a pista não teve um problema naquele PCN apresentado. O problema foi que a aeronave saiu da área demarcada, da área de pavimento que foi feita para suportar aquele peso e acabou indo para uma área que tem um pavimento menos resistente e por isso fez aquele buraco. Falando aí em linha aérea, o piloto ele não faz essa consulta de ACN e PCN todos os voos, basicamente porque a linha aérea opera lá sempre, então já se sabe que aquele tipo de aeronave é compatível com aquela pista. O que acontece às vezes quando vai se operar um aeródromo diferente, um aeródromo novo, diferente, faça ali uma conferência no planejamento do voo para saber se realmente aquela aeronave específica pode ser operada naquele aeródromo. O método ACN-PCN ele é usado para aeronaves acima de 5.700 kg. Quando o aeródromo tiver uma resistência para um peso abaixo desses 5.700 kg, ele vem expresso apenas qual é o limite de peso. Ele não é feito um PCN completo com todos os tipos de resistência do leito, apenas o peso máximo suportado. Se você gosta desse tipo de informação, quer saber mais sobre aeródromos, aeronaves, regulamentação, lembrando que a gente tem o nosso curso de regulamentos do AeroHelps, que você pode comprar separado. Lá tem bastante informações relevantes e úteis para o piloto, principalmente para quem está fazendo o curso de piloto privado, e vale a pena conferir que foi um curso gravado totalmente na prática. Então a gente foi visitar a torre de controle, mostrou para vocês como que é feita todo o controle de tráfego aéreo, foi gravado em aeródromos, aeroclubes, mostrando realmente tudo na prática. Tem o link do AeroHelps aí embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Por hoje é só, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre esse método ACN-PCN, não é muito complicado, é só você lembrar que A de aeronave e P de pavimento, um diz respeito às características da aeronave e outro às características do pavimento da pista. Basicamente é isso daí. Um beijo, pessoal, até o próximo vídeo, tchau!